Graça e paz, meu nome é Valquíria, eu sou casada com o Leandro, tenho 31 anos, sou mãe do Emanuel e do Isaac. Olá, meu nome é Leandro, sou pai do Emanuel e pai do Isaac. Hoje eu tenho 30 anos, eu vim contar um pedaço da minha história, um pedaço do que Deus fez com a minha vida, com a vida da minha família, da minha esposa. Tudo começou com um sonho, né? Um sonho que Deus colocou no nosso coração, em ter um filho. Eu nunca fui muito de sonhar coisas muito futuras, né? Eu sou um pouquinho imediatista nesse sentido. Eu nunca sonhei em casar, mas Deus preparou uma esposa. Nunca sonhei em ter uma casa, Deus preparou a casa. E o filho do mesmo jeito. Filho, conforme a gente foi passando os anos de casamento, ele foi nos avisando. Eu vou te dar uma joia. Deus falou isso pra gente. Eu tô moldando com as minhas próprias mãos um filho pra você. Dessa forma, Deus foi dando esse sonho pra gente e a gente foi vivendo esse sonho. E com isso, a Valquíria tinha um pré-diagnóstico que teria uma dificuldade de engravidar. Tinha um diagnóstico de infertilidade por ovário policísticos. Demorei uns 2 anos, depois de 2 anos, Deus abençoou e eu engravidei. Na gravidez, no começo, tive um sangramento, mas falaram que era tudo normal. E eu sempre sentia que tinha alguma coisa errada, mas os médicos sempre falando que estava tudo normal. Teve uma fase até que eu fiquei muito ansiosa, porque eu sentia uma angústia, achava que algo não estava certo. Nos exames, no ultrassom, estava sempre normal, o Emanuel estava perfeito. Até chegar ao morfológico do segundo semestre. Não lembro o dia da semana, mas a gente acordou, saiu, e a Valquíria me contou um sonho que ela teve na noite anterior, né? Na noite que antecedia o exame. Nesse sonho, uma tia muito querida do meu esposo, a tia Neguinha, chama ela de Neguinha, né? De uma forma carinhosa. Nesse sonho ela me falava que nós iríamos viver um novo tempo e que nesse novo tempo nós teríamos que olhar para Deus, não olhar para ninguém. E ela falou que via uma luz muito forte, como se fosse uma luz, aquela luz que brilha assim, uma luz branca, né? Eu via essa luz no sonho. E eu contei esse sonho para o Leandro no dia 17 e nós fomos fazer o morfológico de 21 semanas. Assim a gente foi, ela contou esse sonho e tudo mais e fomos fazer o exame, como todos os exames da gestação, ver todos os órgãos do bebê, ver todos os detalhes e estava tudo perfeito, né? O Emanuel estava perfeito, já dava para ver a forma dele, né? Parece um forno assim, bonitinho. Chegando lá, a médica falou que estava tudo bem com o Emanuel, que ele estava perfeito, todos os órgãos formados, bonitinho. No final do exame, a médica faz aquele suspense. Até eu lembro uma fala, né? uma frase que ela soltou. Ela fala: "Ai, bebê, você está tão perfeito." Aquela forma de dizer que algo estava de errado, né? Aí o coração já começou a apertar o que aconteceu, o que está acontecendo. Porém, o meu colo do útero estava dilatado e já estava encaixado para nascer, com 21 semanas, prematuro. E nisso, foi aquela correria, ela falou para nós irmos para o hospital salvá-los, no Brás, que era o hospital de internação, e já pedi para internar lá. Chegando lá, já me internaram e falaram que eu ia ficar deitada com a perna para cima, porque estava com grande chance dele nascer de parto prematuro. E para que isso não acontecesse, eu teria que ficar de repouso e não levantar de forma alguma, só para fazer necessidade mesmo. E lá eu fiquei do dia 17 até o dia 22 de setembro. Uma situação de risco ali para o Emanuel, né? Hoje a gente entende a gravidade que era mesmo. Realmente o colo já estava abrindo, o Emanuel já queria nascer naquele momento, com 21 semanas. Mas nunca pensei no mal. Eu acho engraçado, dificilmente eu vejo o lado ruim. Eu dificilmente acho que algo vai dar errado. A gente sempre teve muita fé, sempre lembrando que Deus nos falou, que estava mudando o nosso filho nas mãos dele, que ele iria nos dar uma joia. A gente tinha promessa, tinha muita promessa, não foi uma vez, não foi uma pessoa, foi pessoas aleatórias que vieram. Não era algo que a gente estava pedindo e orando, mas Deus vinha e falar pra gente, né? Hoje a gente consegue entender que foi o cuidado dele, desde o começo, sempre cuidando, sempre preparando nosso coração, nossa mente. E eu estava nessa fé, não, vai dar tudo certo. Ou ela vai levar essa gestação até o final, onde tem que ir,
ele vai nascer no tempo de Deus, se nascer prematuro, Deus vai cuidar dele. Esse sempre foi meu pensamento. No dia 22 de setembro, eu tive um forte sangramento, entrei em trabalho de parto e o Emanuel nasceu. A gente sempre sonha, né? Eu conversei com muitos amigos meus antes, na gestação e tal, e eles sempre falaram, o momento mais gostoso é quando nasce e se ouve o choro do bebê. Então eu idealizei isso na minha mente, né, como um pai. Querendo ou não, é o primeiro contato mais físico talvez que o pai tem, né? Mas ele nasceu às 4 horas, sem chorar. Ele nasceu com 660 gramas, foi direto para UTI. As médicas que cuidaram dele foram muito boas, elas conseguiram entubar ele e eles falaram, em 24 horas, se ele estiver bem, as grandes chances dele continuar internado, de sair do hospital com 30 semanas, tudo poderia acontecer. Poderia ter uma hemorragia também, mas a gente estava super confiante em Deus, acreditando no milagre, e de todo momento a gente achava que seria um grande testemunho do Emanuel, né? E que ele ia sair do hospital. E nesse meio tempo a gente contou com intercessão de muitas pessoas, oração. Teve um irmão que eu não conheço, que ele disse que estava intercedendo por uma valquíria que ele não conhecia. Deus tinha pedido para ele interceder e ele descobriu quem eu era pela minha prima, né? Então ele me ligou, falou que o cuidado de Deus na nossa vida era muito grande e que ele não sabia o que iria acontecer, mas que Deus estava cuidando da gente. Mas eu vou dizer para você, irmã, Deus me deu o seu nome dentro da igreja e há muito tempo eu subo no altar e sempre estou chamando quem é Valquíria da igreja e não tem aparecido. Eu estou procurando você há muito tempo. Não conheço você, não vi você, não sei quem é. Mas o teu nome ecoou dentro do meu coração. Eu ouvi a voz do Espírito de Deus falar ao meu coração. Então é assim, irmão, vou dizer para você algo que Deus tem para você. Todo o processo que você está vivendo na sua vida, irmão, todo esse processo é para que Deus seja glorificado. O que Deus vai fazer em tua vida, na vida do teu filho, eu não sei. Só sei de algo. Quando Deus trouxe o teu nome ao meu coração, queimou. E o teu nome vinha constantemente à minha mente, para mim estar intercedendo pela tua vida. A partir de hoje eu vou interceder muito mais ainda, porque eu creio na obra do chamado de Deus na tua vida. E depois de algumas horas eu fui ver ele, aí começou a cair um pouquinho a ficha da possível gravidade daquilo tudo, né? Muito pequeno, entubado, ele cheio de sensores no corpo. E é bem difícil lembrar disso hoje. E assim foi, a gente foi ver na UTI, a gente voltou pro quarto depois, fiquei com a Valquíria ali um tempo. A gente chegou a cochilar um pouco e tudo mais, deu meia-noite e 20, meia-noite e meia, entrou uma enfermeira no quarto. E depois de 8 horas de UTI, a médica chamou o Leandro, né? Pediu para ele ir até a UTI para assinar uns documentos. Aí você pensa, meia-noite e 40, quer assinar alguns documentos, você já vai aflito, né? Era o outro andar, tinha todo o trajeto para chegar na UTI. Aí você chega, a médica já te passa todo o diagnóstico, né? E teve hemorragia cerebral que provavelmente ele não suportaria, que era para me trazer para se despedir dele. E nesse momento a gente estava como se estivesse anestesiado, não sentíamos nada, assim, um sentimento muito estranho, porque a gente não acreditava que isso ia acontecer. Na nossa cabeça ele seria curado, ele ficaria com a gente. Quando eu fui, ele ainda estava vivo, né? Aí eu fui buscar a Valquíria, o tempo de a Valquíria chegar, aquele barulho de UTI, de máquina, assustador. E quando a Valquíria chegou, ele já tinha falecido. Meia-noite e 40, ele já tinha falecido. E Deus levou o Emanuel. Deus levou o Emanuel ali. Mas foi muito difícil se despedir, mas eu consegui pegar ele no colo. A gente se abraçou, a gente ficou um tempinho juntos. Hoje eu sempre me coloco no lugar de um pai, né? Porque
Ele nasceu com 660 gramas, né? Por 60 gramas a gente podia a oportunidade de enterrar ele, né? A gente tinha passado o peso mínimo, então a gente teve que registrar o nome dele, a gente foi no cartório registrar. E ao mesmo tempo que a gente assina toda a parte de certidão de nascimento, a gente já leva logo depois o cara já faz o certidão de óbito. E tudo isso a gente faz de uma forma muito automática, né? Depois do enterro foi uma fase muito difícil, né? Porque veio o luto, veio aquele sentimento de perda, aquela depressão. E graças a Deus, né? O Leandro estava comigo, ele sempre muito compreensivo, nossa família, né? Unida, Deus nos uniu de uma forma que eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez por mim, mas era muito difícil porque as pessoas não sabem lidar com o luto. É difícil porque as pessoas, às vezes, para ajudar, às vezes falam coisas que acabam magoando. Tem a questão também que a gente precisa de um tempo, né? Na Bíblia fala que a gente tem um tempo para chorar, um tempo para sorrir. E a gente estava naquela fase de ter que vivenciar aquele luto, né? Toda essa parte dele morre até enterrar, a gente está anestesiado, a gente vive no automático, a gente vive nos procedimentos, né? Tem que registrar, tem que fazer isso, tem que ir lá no IME, na parte dos freezers lá do hospital, tem que reconhecer o corpo, tem que liberar, tal, tem que ir lá no cemitério, tem que assinar, tudo muito automático, né? A gente só segue, o pessoal vai mandando, né? Vai mandando a gente, faz isso e tal. Mas depois que passa que vem a dor, vem a verdadeira dor. Né? A gente chega em casa, só eu e a Valquíria, e é ali que a gente agradece muito Deus. Porque Ele cuidou da gente todos os minutos. Cada detalhe, cada detalhe. Sinceramente me perguntei, né? Que a gente se pergunta, né? Que Deus é esse? Né? Que Deus soberano é esse? Você não tem sonho de ter filho, mas Ele te promete filhos. Ele coloca esse sonho no seu coração, Ele te dá muitas palavras, Ele faz você viver todo o processo. O mesmo que te deu, Ele levou. Tomou para si o seu primogênito. Nesse processo todo, eu me questionei muito sobre isso. Eu creio que muita gente se questiona. Né? Mas seu Deus não é poderoso, seu Deus não é soberano, Ele não pode fazer todas as coisas. Então, por que Ele não salvou o seu filho? Porque o Emanuel foi embora. Disso vem todas as lembranças, né? De todas as promessas. Tudo que Deus vem nos falando, desde pré-gestação, durante a gestação, pós a gestação, Deus é algo que a gente sente abraçados. Às vezes eu estava naquela dor, aquela angústia, e alguém me ligava, pessoas que não tinham nem amizade muito próxima comigo, mas falavam que Deus estava me dando um abraço naquele momento, que Deus estava nos consolando, para ficar firme. Aos poucos, Deus vai te dando a resposta, Ele vai te abraçando. Toda vez que bate a dúvida, vem uma mensagem, assim, vem uma ligação. Fala, filho, eu estou com você, filho, eu estou cuidando de você, eu estou te abraçando. Para mim é maior, hoje, né, falando, é a maior certeza que Deus existe. Foi porque Ele levou Emanuel. É meio loucura, é meio talvez esse mundo de hoje, né? Deus levou seu filho e você tem mais certeza que Ele existe, que Ele é bom. Mas a gente está nessa terra, a gente vive uma terra de muitas aflições, a gente tem muitas aflições, mas o amor dele, o carinho dele nesse meio tempo, comigo, com a minha esposa principalmente, Ele colocou pessoas maravilhosas para cuidar dela. Ele preparou até uma psicóloga. Antes de acontecer tudo isso, Ele preparou uma psicóloga para cuidar dela, de todos os sentimentos dela. Não deixou ela perder a cabeça, perder as esperanças. Eu sou muito grato por isso. E graças a Deus a gente viveu esse luto e a Valquíria se aproximou mais um do outro, a gente respeitou muito. Tinha dias que a Valquíria estava muito mal e eu pude abraçar ela, pude chorar com ela. Tinha dias que eu estava muito mal e ela pôde me abraçar. A gente conversava muito sobre todo esse processo e eu falo, se eu posso também ajudar alguém sobre isso, é conversar bastante.
com seu esposo, com sua esposa. Porque só tem vocês dois, só vocês sabem o que vocês estão passando. É a sua esposa que vai te fortalecer, é o seu esposo que vai te fortalecer. Em meio a tudo isso, a gente começou a gravar os testemunhos, porque Deus colocou no nosso coração de fazer o canal, né? O canal Emanuel, coloquei o nome do meu filho. E nós começamos a gravar e teve um determinado testemunho que nós conhecemos o profeta Márcio. E ele falou para mim, né, o porquê de eu estar passando por isso, porque eu me perguntava muito, eu questionava a Deus, eu falava, Deus, por quê? E ele falou que Deus estava me fazendo forte, uma mulher forte, como as parteiras hebreias. E que tudo isso tinha propósito de me fortalecer, de depois ajudar outras pessoas que passariam por isso também. E nós fomos trabalhar na Bahia, né, em Itacaré. A gente foi viajar, a gente teve uma viagem para Bahia e para trabalho, e Deus nos abençoou, que a gente conseguiu ir uns 3, 4 dias antes. E vivemos dias muito bacanas, muito legais. E hoje eu sei que foi uma férias para a Valquíria. Que a partir dali ela ia entrar em um descanso. Ela ia ficar de repouso por muito tempo. Então Deus preparou essa viagem, preparou tudo. A gente não teve gastos. Preparou hotel, avião. A gente foi, viveu, curtiu bastante. E mal sabia que o Isaac já estava na barriga dela. Eu falo que Deus é tão bom que Ele só nos avisou na volta. Que se tivesse avisado na ida, ela não ia curtir. Com certeza ia vir as preocupações da gestação. E ela curtiu cada momento, foi uma viagem muito bacana. E quando voltamos, a gente pegou o avião, começou. E nós trabalhamos, tiramos um momento de descanso. Quando eu cheguei no avião, eu comecei a ir no banheiro de 10 em 10 minutos. E o Leandro pegou e falou, tá estranho, né? Ele falou, tá estranho, tá parecendo que você tá grávida, vamos comprar um teste. E aí, quando ele comprou o teste, a gente fez o teste em casa e deu positivo. Aí veio aquele sentimento de medo, de angústia, de acontecer tudo de novo, mas ao mesmo tempo aquela esperança viva, né, de depositar tudo nas mãos de Deus. E uma coisa que a gente fez foi, a gente falou, vamos fazer a nossa parte. E assim a gente descobriu a gestação do Isaac, e graças a Deus a gente foi seguindo todos os processos e tudo que estava na nossa mão. A Valquíria já tinha estudado tudo que tinha acontecido com ela, então tudo que estava na nossa mão a gente fez. Tudo a gente fez, a gente seguiu todos os protocolos. Ficou 6 meses, ela ficou 6 meses acamada, de cama, né? Teve momentos que nem no banheiro ela podia ir. E não foi um processo muito fácil, mas Deus sempre nos guardou, nossos pais cuidou muito da gente, tanto meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, sempre ficaram por perto. A gente teve que mudar de casa para uma casa mais plana, né, que não tinha escada, porque não podia fazer esforço. Então tudo que estava nas nossas mãos carnais, a gente fez. E no primeiro testemunho que a gente gravou, é engraçado que era a Valquíria e Leandro também. A Valquíria contou um caso de câncer que ela teve, de mama, e que ela falou que Deus ministrou a vida dela falando que tudo que ela pudesse fazer, a parte dela para ela fazer, mas confiando, crendo que a resposta final, o milagre, seria Deus que entregaria na vida dela. E isso ministrou muito o nosso coração e nós fizemos também isso. Fizemos nossa parte, eu fiz a cerclagem no colo do útero, que meu problema é insuficiência istmo cervical. Quando o colo do útero fica pesado, o bebê cresce, o colo abre e o bebê nasce prematuramente. E então eu fiz a cerclagem com 3 meses, fiquei de repouso dos 3 meses até as 37 semanas, até quase entrar no bebê a termo. Fiquei deitadinha na cama. E mesmo com a cerclagem, o colo do útero ele abriu. Então eu tive que pôr um pessário, né, que é um anel, que fecha, né, o colo do útero, e continuei deitada de repouso, com muito medo, mas cercada de oração, de pessoas em jejum. Minha avó orou muito também, ela ia no monte, e nosso ministério, todo mundo em oração, né? Eu acho que o Isaac veio para isso também, colocou
todos da família, todo mundo para orar. A previsão dos médicos, pelo diagnóstico da Valquíria, é 28 semanas. A gente tinha que bater 28 semanas e provavelmente tinha que fazer o parto, né? Então correria o risco do Isaac nascer antes e causar a mesma coisa que causou no Emanuel. Mas para a glória de Deus a gente venceu 28 semanas. Já mais para surpresa dos médicos alcançamos 32 e assim por diante, né? A consulta era mensais até certo ponto, aí começou a chegar na zona de risco, foi semanais, e o doutor sempre dando boas notícias. Não, vamos seguir mais uma semana, vamos para 33, vamos seguir mais uma semana, 34. E tudo muito... Chegou uma hora que foi confortável, ficou tranquilo, né? Falei, não, vencemos, né? Chegou... Passou Natal, passou Ano Novo, a gente conseguiu até sair um pouquinho de casa no Ano Novo. Com 37 semanas, que é um bebê a termo, o meu líquido amniótico começou a diminuir muito. E nisso eu tive que ir para casa da minha cunhada, que era perto do hospital, para ficar lá esperando ele nascer em qualquer momento. A qualquer momento ele ia nascer. Mas como Deus cuida de tudo, né? Alguns meses antes Deus tinha falado. Foi bem detalhista, né? Que já tinha escrevido o dia, a hora e o minuto que ele ia nascer. Nisso eu entrei em trabalho de parto, minha bolsa estourou e nós fomos para o hospital. Tranquilos, achando que estava tudo bem. Chegando lá eu fiquei esperando o médico chegar das 2 da manhã até umas 5, achando que estava tudo bem. Às 7 horas e 7 minutos, Isaac nasceu. O número 7 é um número tão profético para nós cristãos. E foi a hora e o minuto que ele nasceu, conforme Deus tinha falado, né? Já tinha preparado tudo. Mas foi um momento muito angustiante, né? Como eu tinha falado no meu sonho como pai, eu ouvi o choro do bebê. Porque no Emanuel não teve o choro, né? Ele nasceu sem chorar. E o Isaac também. E foi aquele desespero, aquela angústia e aquele silêncio ensurdecedor. E depois de 2 minutos ele chorou. Começou a chorar. A glória de Deus, e começou a chorar e foi só alegria. E como eu estava falando, vem a parte, né? Até onde a gente poderia fazer, a gente fez. Mas no dia seguinte, o médico não era do hospital, ele foi até o hospital lá para conversar com a gente e para contar tudo o que aconteceu naquele parto. Ele foi fazer a cesárea e descobrimos que eu tenho também uma trombofilia. E com essa trombofilia, já tinha estourado minha placenta, o Isaac estava com o cordão umbilical estourado, já tinha comido mecônio. Quando ele nasceu sem respirar. Teve uma gestação com trombofilia, que já é um milagre por si só, porque ela nunca tratou a trombofilia. Descolou a placenta dela, então ela já estava em início de sangramento, estava próximo de dar uma hemorragia, e seria uma hemorragia que seria impossível de estancar nas mãos dos médicos. Nem imaginava o que Deus estava fazendo, né? Porque se a gente imaginasse, a gente não teria a gente não ia querer nem ter outro filho, porque trombofilia é um caso sério, precisa tomar injeção na barriga todo dia, tem risco de perder de novo, não teria alegria nesse dia 9 de janeiro. Desceria a sepultura eu e o Isaac, porque eu ia ter uma hemorragia, segundo o médico, e ele não ia conseguir estancar aquilo, porque eu não tomei remédio, não estava preparado, o médico não sabia, ninguém sabia. O Isaac iria nascer também já morto e Deus fez um milagre. Deus já tinha nos falado também, o Isaac nasceria na hora certa e ele nasceu na hora certa. Mais alguns minutinhos ele não teria vida. Então é um testemunho muito, muito forte, muito impactante do que Deus fez. Nós cremos que foi Deus purinho. Ali a gente viu a mão de Deus. Porque a gente não poderia fazer nada, os médicos não poderiam fazer nada, ninguém ali poderia fazer nada. Somente Deus. Se o Isaac talvez tivesse nascido 1 hora, se o médico tivesse pegado qualquer trânsito, nascido 1 hora depois, provavelmente a Valquíria nem o Isaac estaria aqui. Ou até na cirurgia, qualquer coisinha a mais,
a Valquíria nem o Isaac estaria aqui comigo hoje, vivendo, curtindo essa vida, essa alegria. O Isaac é o filho da alegria, né? O significado do nome dele é o filho da alegria. E ele é a nossa alegria, e Deus nos deu essa alegria. E ele fez esse milagre, ele fez o milagre de cuidar da gente. Ele fez a gente olhar para nós mesmos com o Emanuel. O Emanuel foi essa virada de chave. A gente vivia num ativismo, a gente só vivia por viver. A gente acordava, trabalhava, ia para a igreja. A gente vivia nesse ativismo, nessa correria, e não olhava para si, não olhava um para o outro como casamento. E o Emanuel deu esse estalo. Tipo, o Emanuel, às 6 horas, 7 horas que ele ficou vivo, todo o tempo de gestação foi para nos ensinar, para nos olhar para nós mesmos, olhar para Deus principalmente, seguir os passos de Deus. E o Isaac, ele veio para nos dar alegria, foi para honrar a promessa de Deus. Que é um menino muito forte, já passou alguns processos nessa vida, com um aninho quase. Ele é muito forte, tudo que ele já passou, coisa de criança, de bebê, mas ele é muito forte, muito sorridente. Ele pode estar gripado, passando mal, assim, ele nos engana muitas vezes porque ele está sorrindo, e às vezes ele está com febre e tal, mas ele está sorrindo, alegre, brincando. E hoje em dia o Isaac é uma bênção, é uma criança muito feliz, muito sorridente, alegre, ele não ficou com sequela nenhuma do parto, nenhuma. Nós passamos por alguns momentos de luta, dificuldade com ele, porque ele tem alergia a leite de vaca, a gente não sabia. Mas assim, mesmo com essa alergia, ele é uma criança feliz, é uma criança abençoada. Duas palavras muito fortes assim, da Bíblia, dois trechos da Bíblia, né? A primeira é do Jó, que acaba sendo muito óbvia, né? Que antes eu conhecia só de ouvir falar, né? Eu vivia muito no ativismo, né? Eu sempre fui cristão, eu vivia na igreja, eu vivia talvez para a igreja, mas talvez não vivia para Deus. Com toda essa história, e veio o sonho da Valquíria, né? Deus falando, eu preciso que você olhe para mim, eu quero que você, neste momento você olhe só para mim. E é Deus me falando, filho, olha para mim. Não é, você não tem que olhar para o mundo, mas é só para mim, me busca. Então vem a palavra, antes eu conhecia de ouvir falar, e agora eu conheço Deus de perto, né? O trecho não é exatamente esse, mas o sentido é o mesmo. E o segundo verso há tempo para todas as coisas, né? É tempo para chorar, é tempo para sorrir, é o tempo de se abraçar. Isso que muitas pessoas não entendem, né? Todo mundo quer que você passe tudo muito rápido. O Emanuel faleceu, semana seguinte você tem que estar bem, semana seguinte você tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, tem que estar vivendo, e não é assim, né? Deus nos falou, é o tempo de luto, é o tempo de você ficar com a sua esposa, é o tempo de ficar quieto. E temos que respeitar esse luto das pessoas, entender que Deus está com elas, Deus não ama menos a gente porque a gente está passando por luto. Ele nos conhece mais que tudo, ele nos conheceu tanto que sempre nos avisou o que ia acontecer. Por que do nome Isaac? Isaac, eu escolhi após a perda do Emanuel, eu falei que se eu tivesse outro filho, eu não saberia o nome. Por quê? Porque na nossa mente era Emanuel e se fosse menina, Giovana. E nós fomos em uma campanha de 5 sextas-feiras. E lá o pastor Vitor Hugo, ele estava ministrando sobre Isaac. E ele falou que Isaac era um filho que foi difícil de gerar. Foi difícil para Sara gerar Isaac. Mas ele era o filho da promessa. E que Isaac era fruto de muitos não. Mas que ele era o filho da promessa. E que Abraão e Sara, eles tinham só uma palavra. A palavra de Deus. Como na nossa vida nós tínhamos uma palavra também. Isaac não foi algo que foi gerado rápido. Isaac fue fruto de muitos no. Isaac era fruto de muitas portas fechadas. Isaac era fruto, aleluya, de um impossível. Tua realidade pode mostrar doença, mas tua verdade é cura. Tua realidade pode ser problema, mas tua verdade é solução. Você tem uma palavra. E eu lembrei disso. Falei, se tiver um menino vai chamar Isaac. E no mesmo dia eu fui abrir os nossos documentos e eu achei a ministração que eu tinha anotado sobre Isaac.
E era como se Deus estivesse confirmando que esse era o nome. Que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. E eu abro o meu coração pra minha nova história. Então esse é o nosso milagre, esse é o Isaac, é o filho da promessa, o filho que Deus nos prometeu. Hoje é o nosso filho da alegria, é um menino muito sorridente que transformou nossas vidas. É só o começo da jornada, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. História. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui.